essa noite. O Senhor já tem falado comigo há algum tempo, conforme eu falei para os irmãos. Eu não consigo me desviar de Hebreus capítulo 12. Quero buscar outras palavras. Tenho falado aqui já uns 3 domingos sobre santidade, sobre o processo de santificação. Sem a santificação, se não entrarmos nessa escola da santificação, não vamos ver o Senhor. Se não vivermos em santidade, a santidade a gente aprende na escola da santificação. A santidade é nos tornarmos santos. Santos como o nosso Senhor é santo. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Lá no livro de Levíticos capítulo 11, dizendo para o povo: eu já vos santifiquei, portanto sede santos como eu sou santo. Quando nós passamos pelo processo da regeneração, o que é a regeneração? É um novo nascimento. Mas como, pastora? Eu não nasci de novo, eu não entrei no ventre da minha mãe novamente, eu não fui gerado. Mas quando nós levantamos a mão para o Senhor Jesus, houve um novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito. E o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito movia as águas. O Espírito faz um movimento aqui na terra. Por isso nós temos que nascer da água e do Espírito. A água é o nosso natural e o Espírito é o espiritual, o novo nascimento, o processo de regeneração. Nascemos de novo na água e no Espírito. E por isso nós estamos no processo da santificação, nos tornando, vivendo em santidade a cada dia, porque a nossa salvação, a nossa vida eterna depende da nossa nota nessa escola de santificação. Depende do nosso viver aqui na terra em santidade. Por isso que o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre isso. Porque os dias que estamos vivendo são dias difíceis. Dias difíceis. Em que nós somos sendo testados todos os dias. Até todos os instantes nós temos sido testados. Porque o Senhor, Ele nos coloca na prova. Ele nos testa. Lembra que eu te falei que a santificação é uma escola? Escola tem prova, escola tem teste, escola tem avaliação. E nós somos avaliados pelo nosso Deus. E é justamente essa parte de Hebreus capítulo 12 que eu quero falar. Eu quero falar sobre a correção. Ai, pastora, mas que palavra? Para que correção? Eu tenho andado tão certinho na presença do Senhor. Mas o Senhor quer nos preparar. O Senhor quer nos preparar. Porque ainda vem coisas acontecerão que nós precisaremos perseverar. E nós precisamos estar preparados. Deus quer nos moldar. Deus quer nos dar o caráter dele. Deus quer nos dar a personalidade dele. Por isso as provas, por isso as lutas, por isso a correção. A correção faz parte do processo da santificação. Correção é disciplina. É isso aí. Mas, pastor, eu tenho sido tão bonzinho, tão boazinha. Eu não tenho desagradado, desobedecido a Deus. Por que eu tenho que entrar na disciplina? Porque Deus quer que você participe da santificação. Porque Deus quer te compartilhar a santidade dele. É por isso que você entra na disciplina do Senhor. E a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 12, verso 4. Eu não saio de Hebreus capítulo 12, né? Estou lá em Hebreus capítulo 12. Agora é o versículo 4.
E a epígrafe diz o seguinte: as provas revelam o amor do Pai. Você ser disciplinado faz parte do amor do Pai. Ele não quer te disciplinar só pelo castigo. Ele quer te ensinar, porque Ele precisa ver você vencer. Ele venceu e Ele quer que você vença. Ele quer você com o caráter dele, um caráter firmado, um caráter seguro. É por isso que Ele te corrige. E diz assim a palavra de Deus, versículo 4: ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Olha só, ainda, isso não quer dizer que nunca vai resistir até derramar o seu próprio sangue. Diz que ainda, mas para que esse ponto de resistir ao pecado chegue ao ponto de ter que dar a sua vida, derramar o teu sangue, você tem que passar na prova, na escola da santificação, senão você não dá conta. Senão a gente não vai resistir a ponto de derramarmos o nosso sangue, se for necessário. É por isso a escola da santificação. É por isso o viver em santidade. Verso 5: estáis esquecido da palavra de encorajamento que Ele vos dirige, como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por eles for repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-se como disciplina. Deus nos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? E aqui, no versículo 5, ele está dizendo que nós esquecemos da palavra quando estamos no meio do sofrimento. É muito fácil a gente lembrar da palavra quando a gente está vivendo, a gente está em paz, a gente está em harmonia, a gente está em alegria, mas no meio de um sofrimento, aonde só se sente dor, aonde se tem escassez de todos os lados, aonde se tem maltratos de todos os lados, é difícil a gente guardar aquela palavra que vai nos trazer a segurança que a gente precisa. É mais fácil nesse momento a gente reclamar, a gente murmurar, a gente chorar, a gente mostrar a nossa fragilidade. Agora, procurar lembrar das promessas de Deus, conforme Ele lembra aqui: mas filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanime quando por Ele for repreendido. Provérbios 3 está falando sobre isso, que nós não temos que desprezar a disciplina. Estou passando por um momento difícil de sofrimento, de dor, de luta. Ai, parece que tiraram o meu chão, parece que tiraram as paredes, mas o que o Senhor diz para mim? Para eu não desprezar essa disciplina, porque tudo que acontece na nossa vida, no nosso viver, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, está no governo dele, está no governo dele. Se ele achou, se ele permitiu essa prova, não é porque ele é um Deus que quer só te castigar, ele quer te ensinar. E se ele permitiu esse tipo de prova, eu não sei qual é a prova, eu não sei se é uma doença, eu não sei se é uma enfermidade, se é um desemprego, eu não sei se é um vício, eu não sei se é uma inimizade, eu não sei. Mas se ele permitiu, ele quer te ensinar algo. E você tem que valorizar esse momento de tribulação, de prova, de luta. Tem que valorizar. E não só chorar, e não só reclamar, e não só
novamente ao inimigo. Chora, reclama, amaldiçoa teu Deus, amaldiçoa o teu Deus. Está vendo? É Ele que está te permitindo passar por isso. Reclama agora, joga na cara dele, fala: onde está o meu Deus que me abandonou nesse momento? Isso é voz estranha, isso é voz do inimigo para te tirar da palavra. Porque a saída dessa prova, a saída dessa tribulação está na palavra. Está na palavra de Deus. É ali que você vai conseguir a força que você precisa para perseverar. Deus, Ele não dá prova maior do que as nossas forças. Se você está passando por esse momento de um diagnóstico em que não tem saída, a morte é iminente, Deus não permitiu essa situação para fazer você morrer sem ter o reconhecimento da tua correção. Deus quer falar alguma coisa contigo, e Ele sabe que você tem forças, que você tem a força no seu interior para levantar a sua cabeça, olhar para o alto, ver que o teu socorro vem do Senhor e buscar nele a tua salvação, buscar nele a força que você precisa. Isso faz parte da santidade. E quando nós entendemos isso, a correção se torna para nós algo maravilhoso, porque ela vai nos levar para a santidade. O apóstolo Paulo via isso, por isso ele se alegrava no sofrimento dele, por isso ele se alegrava nos momentos em que ele era chicoteado, que ele passava por naufrágio, que ele era preso, que ele estava ali naquelas prisões, que até tentavam apedrejar ele, mordidas de cobra. Tudo isso ele entendia que fazia parte do processo da santificação, que ele estava sendo provado. Ali era mais uma prova, mais um teste do Senhor, e que se ele conseguisse passar, ele subiria mais um grau em santidade para o Senhor Jesus. Correção não é para o nosso mal-estar, correção não é para nos matar, correção é para nos ensinar, é para o nosso crescimento. E diz mais a palavra do Senhor, Ele compara ele com o pai daqui da terra, o nosso pai biológico. Qual pai que nunca disciplinou seu filho? Todo pai, toda mãe tem momentos que tem que haver uma disciplina. A pedagogia moderna dos nossos dias é contra a disciplina, é permissibilidade, se permite tudo. E se isso fosse o certo, nós teríamos uma nação, todo mundo salvo. Mas tanto não é certo que nós temos aí, né, as gerações mais novas, todas com problemas, porque essa teoria da permissibilidade não funciona, porque Deus colocou a correção e a disciplina. Todo ser humano precisa de limites, todo ser humano precisa de correção e de disciplina, e até na criação dos nossos filhos precisa da correção. E a gente respeitava os nossos pais. Quando o escritor desse livro estava falando aqui, ele fala sobre a cultura judaica, e na cultura judaica o respeito à autoridade de pai e mãe é muito sério, eles realmente guardam o mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados na face da terra. Então eles realmente respeitavam seu pai e sua mãe, respeitam, é a cultura deles. E o escritor está dizendo: se eles respeitam os pais aqui da terra, os biológicos, por que nós não podemos respeitar o nosso pai do céu? Versículo 8: mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para em
então vivermos. E olha, eu quero te dizer uma coisa: os pais da terra erram, falham, eles disciplinam de maneira conveniente a eles. Às vezes a disciplina é em excesso, às vezes a disciplina é menor, tem menos rigor, porque eles fazem a disciplina de acordo com o que eles acham que tem que ser disciplina. Agora o padrão de Deus não. O padrão de Deus é outro. A régua de Deus é outro. O prumo de Deus é outro. Se a gente respeita e obedece e é disciplinado e não deixa de amar nosso pai e nossa mãe por causa da disciplina. Eu fui muito disciplinada quando era criança porque era muito levada. Mas eu amo meu pai e minha mãe, porque eu entendi que eles faziam isso para o meu bem. Quanto mais a Deus, porque eu vou ficar de mimimi com Deus por causa dessa prova, por causa dessa luta. Eu olho para a vida do irmão, o irmão prospera, mas eu não. Por que eu não prospero? Por que é sempre festa naquela família ali, na minha não? Só há luto, só há morte. Por quê? Procure saber com Deus o porquê. O que você precisa aprender nessa prova, nessa correção? Qual é o teu papel a desempenhar? E você vai sair logo dessa prova e vai sair com a cabeça erguida e vai sair com nota 10. Nós temos que respeitar a correção do nosso Pai Celeste, como nós respeitamos dos nossos pais aqui da terra. E ele diz mais no versículo 9, ele diz mais: se você não tem correção, se você não tem disciplina, você é um filho bastardo. A cultura judaica, aquele que é largado, que é solto, é porque ele não tem um pai, não tem uma mãe, por isso ele vive solto. E eu me lembro quando eu dava aula numa escola, eu tinha uma aluna que gostava muito de mim. E eu contava assim as situações das minhas filhas, como eu disciplinava as minhas filhas. E ela ficava olhando para mim e falava assim: queria tanto que você fosse minha mãe. Queria tanto que você fosse minha mãe. Mas por quê? Porque ela não tinha disciplina. A mãe era uma alcoólatra. O pai era um viciado em jogos. E aquela menina vivia solta, largada. Ela queria um pai, uma mãe que protegesse ela, dando ensinamentos, dando correção, dando disciplina. Não, você fez isso, agora você vai ser disciplinado. Você hoje não sai de casa. Quem dera ela, um dia a mãe dela pudesse olhar para ela: hoje você não sai de casa. Porque ela sabia que se ela saísse de casa ela ia fazer besteira, mas não tinha ninguém para dar o limite a ela. Ela era como se fosse uma filha bastarda, largada. Se Deus não nos disciplina, se Ele nos larga, que referencial de pai nós vamos ter? Cadê o cuidado do nosso pai? Então, se somos disciplinados, presta atenção no que eu vou te dizer. Se somos disciplinados e corrigidos por Deus, uma é porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos educar, e a outra é para identificar a nossa paternidade. Epa, você não é filho de pai desconhecido, não. Você tem um pai, você tem um pai, você tem uma família, você tem o sangue de Jesus na tua veia. Você não é largado e abandonado, mas você tem um pai que está de olho em você, cuidando de você. Então Deus, com a correção, Ele quer nos ensinar, Ele quer mostrar para nós que nós não somos bastardos, mas nós pertencemos à família dele, e Ele cuida de todos os filhos. Deus cuida de todos os filhos, todos aqueles que levantaram a mão para o Senhor Jesus, que aceitaram, que creram que Jesus é o Filho de Deus, passou a ser filho de Deus também, passou a ser irmão de Deus, passou a pertencer à família de Deus, e agora você é contado como um dos filhos de Deus. Você tem até direito na herança, e você não vai ficar largado. Vamos ser disciplinados e corrigidos pelo Senhor. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Amém. Senhor, eu quero
Pode me corrigir, Senhor. Pode me corrigir. Quem dera eu entrar no céu sem uma mão, mas eu entrar. Eu entrar sem uma vista, mas eu entrar. Que me adianta ter um corpo completo e não entrar no céu? Pode me disciplinar, Senhor. Pode me dar umas varadas quando eu precisar. Eu sei que vai doer. Eu já tomei varada. Dói a beça. Mas se for preciso, eu senti essa dor aqui na terra, mas entrar no céu, eu quero. E quando eu entendo que a correção faz parte do processo da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, mais eu me alegro com a correção, mais eu me alegro com a santificação. Porque nesse contexto que eu estou lendo, a santificação, a santidade e a correção é a mesma coisa. É a mesma coisa. São sinônimas. Eu ganho a santidade para ver ao Senhor. E eu sou corrigido para ver ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10. Portanto, nossos pais nos disciplinaram por um espaço curto de tempo, de forma que melhor pareciam a Ele. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Qual é a finalidade final da correção? É participarmos da santidade de Deus. Eu falei aqui sobre a santidade de Deus domingo passado. A santidade de Deus é diferente da nossa. A santidade de Deus é qualidades, atributos. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Nunca eu e você aqui na terra, nessas condições, podemos ser onisciente, onipresente, onipotente. Não podemos. Mas Deus é. Essa é a santidade de Deus. Mas de que maneira, pastora? Eu, humano, vou participar da santidade de Deus com a correção. Existe a santidade que é permitido a nós, humanos. E essa santidade, ela depende das nossas atitudes. Deus é qualidade. Nós, humanos, são as nossas atitudes. Atitudes que vão nos levar a participarmos da santidade com Deus, compartilharmos da santidade de Deus. Quando eu entendo isso, eu passo a amar a correção e até sentir falta. Poxa, não estou passando por nenhuma prova, está tudo muito calmo, está faltando alguma prova, está faltando uma luta, está faltando uma correção em mim, está faltando uma disciplina. Eu sou humana, eu erro, eu não sou perfeita. Cadê minha disciplina, Senhor? Olha para mim, está faltando uma disciplina. Eu vou pedir a Deus, porque eu entendo que se eu conseguir passar por essa correção, eu vou compartilhar da santidade de Deus, mesmo não tendo preparo para compartilhar da santidade de Deus. Deus vai permitir, Deus vai nos santificar. Grave esse versículo 10. Se te perguntar por que você está passando por essa prova, por quê? Você vai dizer: porque eu quero compartilhar da santidade de Deus. Você já tem a resposta, o porquê. Você não está nessa prova porque você está em pecado. Tira isso do seu coração, da sua mente. Seria muito pequeno de Deus te cobrar por esse motivo. O motivo de Deus te cobrar é bem maior. É porque Ele quer te convidar para uma mesa, para um banquete, para compartilhar da santidade dele. É muito maior a correção do que essa coisa fútil de que eu estou doente porque eu pequei e Deus está me castigando. Não é castigo, é ensinamento. Verso 11. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento,
mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz o fruto de justiça e paz, todos aqueles que por eles foram disciplinados. Olha que coisa linda esse versículo 11. Está falando para mim e para você que nós não somos anormais, não. Que quando estamos no meio do sofrimento, da luta, não nos vem gozo momentâneo. Não vem. Quem é que gosta, quem é que quer estar no meio do sofrimento, da tribulação? Não é prazeroso, não é. Mas o que ele está falando aqui para a gente é o seguinte: se você aceitar, se você se humilhar neste momento, se você se entregar a Deus, se você estiver debaixo da mão do Onipotente, regozijando a Ele, adorando a Ele, se santificando e perseverar. Eu não sei quanto tempo vai ser a tua prova, quanto tempo Deus permite que dure a sua prova, a sua luta, a sua adversidade. O apóstolo Paulo foi durante a vida dele toda, ele tinha um espinho na carne, e nem por isso ele ficou uma vida cabisbaixa, reclamando, murmurando, de tristeza contínua. Não, ele fez o que ele tinha que fazer com a cabeça erguida, mesmo tendo aquele espinho na carne dele que a gente não sabe o que era. Deus decidiu não remover aquele sofrimento, aquela luta em vida do apóstolo Paulo. Eu não sei o que Deus tem para mim e para você. Eu não sei qual é a sua resistência, a minha resistência, mas Deus sabe o que a gente precisa para recebermos a herança final, que é a salvação. Mas uma coisa eu quero te falar: seja qual for o tempo da tua prova, qual for o tempo da tua luta, se você perseverar, se você perseverar com a tua cabeça erguida, olhando para o céu, olhando para o teu Deus, não olhando para baixo, não olhando para as situações, para as circunstâncias, olhando para os homens, não, olhando para Deus, se manter de cabeça erguida para o teu Deus, você vai florescer e você vai frutificar, você vai dar um fruto, e esse fruto é justiça e paz. Esse fruto é um sinal da santidade, que você está gerando santidade com o teu viver aqui na terra. E aí eu me lembro de Romanos capítulo 5, que seremos provados, que virá a tribulação, mas a tribulação ela tem que gerar perseverança, e a perseverança vai nos trazer um caráter bom, um caráter saudável, o caráter do nosso Senhor. E esse caráter, esse bom caráter que vai ser gerado em nós, esse caráter que nos dá confiança, e essa confiança não vai nos decepcionar, não vai nos decepcionar. Então, quando nós entendemos todo esse processo da correção, da disciplina, o porquê da correção, o porquê da disciplina, se a gente se manter fiel ao Senhor, nós vamos gerar, nós vamos frutificar, mesmo no sofrimento. Como pode? Eu vou dar frutos no sofrimento, eu vou dar frutos na miséria, na escassez, eu vou dar frutos no cativeiro. Vai dar frutos, e eu vou te dar prova disso. O próprio apóstolo Paulo, preso, aquele homem que era um pregador da palavra de Deus, era um missionário nas nações, sofria naufrágios porque ele viajava, ele estava pregando, ele estava cuidando da igreja, era um pregador, e de repente ele se vê preso. Mas ali ele não se intimidou, ali
ele não enfraqueceu, ele não murmurou, ele começou a escrever. Já que eu não posso estar lá presencialmente, eu vou escrever carta. Tito, meu filhinho querido, olha aí uma carta para você. E começa a escrever cartas para as igrejas, e começa a escrever, Deus usando Paulo, Paulo frutificando, mesmo na prisão, mesmo no sofrimento, mesmo diante dos açoites, ele estava dando fruto. Ele estava dando fruto. Que fruto é esse? Da justiça e da paz. Da justiça e da paz. Da justiça e da paz. Fruto da santidade. Fruto que sinaliza você amadureceu. Você perseverou nessa prova. Ah, meu querido, se nós pudéssemos entender isso tudo, nós veríamos as circunstâncias da nossa vida tão diferentes. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Abrir os nossos olhos espirituais. Olha, versículo 12. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai um caminho reto para os vossos pés, para que aquele que nunca se desvie, pelo contrário, seja curado. Olha, o Senhor fala que nesse processo dessa luta, nesse processo, dessa tribulação, nós temos que perseverar. E a nossa santidade é mostrada com as nossas atitudes. E fala aí, ó, levanta esse joelho aí, que esse joelho está cansado por quê? E essas mãos estão arriadas por quê? Mão significa trabalho. Mão significa trabalho. Joelhos desconjuntados, os joelhos estão fracos, estão trêmulos. Não, resistência no joelho, o que é isso? Resistência na oração. É momento de você estar alinhado comigo em oração, me buscando o tempo todo. Teu joelho tem que estar fortalecido nesse momento. E a tua mão tem que estar estendida. É obra, é trabalho, é olhar para a esquerda e direita e ver o que precisa ser feito, quem precisa ser ajudado. Não é ficar trancado no casulo. Ah, eu estou passando por isso. Meu Deus não me ama. Deus não me quer bem. Ele me escolheu para sofrer nessa terra. Mentira do diabo. Olha para a direita, olha para a esquerda. Sacode esse joelho, sacode essas mãos. Começa a trabalhar, ver o que você pode ser útil, o que você pode fazer pelo teu próximo. Se consagra, coloca o teu joelho, fortalece o teu joelho em oração, em jejum, em oração pelas madrugadas. Por quê? A resposta vem aqui no 13. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aqueles que nunca se desviem, pelo contrário, sejam curados. Olha aí, fortalece as tuas mãos, fortalece o teu joelho, por quê? Tem obra para fazer. Que obra é essa? Construção de caminho. Aí eu me lembro de João Batista, chamado para aplainar o caminho do Senhor. João Batista não só tinha que construir, como tinha que aplainar, alisar o caminho que o mestre iria passar. Ele foi o desbravador do caminho do Senhor Jesus. João Batista pregando. Como é que ele construiu esse caminho? Como é que ele aplanou esse caminho? Pregando o arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Que caminho era esse? Era o caminho dele? Não, eram os corações, as vidas que estavam próximas dele. O chamado de João Batista era olhar para a direita e olhar para a esquerda, olhar com um olhar de misericórdia, ver aquele coração duro e começar a quebrar aquele coração duro com palavras de arrependimento, de maneira que ele se tornasse terra fofa e ele pudesse aplainar, para que quando Jesus entrasse ali, pregasse a palavra, entrasse naquele coração. Daí não sai de casa, estou na prova. Meu irmão, para com isso. Para com isso. Na tua casa tu vai buscar a tua santidade, sim.
Vai dobrar, vai fortalecer teus joelhos na oração, sim. Vai ler a palavra, sim. Mas é preciso, os campos estão brancos. Olha as mãos aí. Olha as mãos, precisam trabalhar. Olha aí o caminho que precisa ser aplainado dos corações das vidas que precisam de Jesus. Você precisa abrir a tua boca. Você precisa pregar a palavra do reino. Você precisa pregar o arrependimento. Você precisa pregar a conversão através do Senhor Jesus Cristo. O diabo quer selar a tua boca, mas não vai conseguir em nome do Senhor Jesus. Não vai em nome do Senhor Jesus. A sua boca vai ficar aberta para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Aleluia. Isso faz parte da santidade do nosso viver. Santidade do nosso viver requer as mãos preparadas, aptas para a obra do Senhor, os joelhos fortalecidos na atitude de oração, na atitude de humilhação ao Senhor, nos humilharmos na presença do Senhor. E aí sim, estamos preparados com as armas, com os instrumentos para sairmos aplainando caminhos, aplainando vias, ruas, avenidas, aplainando, pensando nas vidas. A palavra de Deus toda nos ensina a pensarmos no próximo. A própria cruz nos ensina isso. A vertical é o relacionamento nosso com Deus, mas a horizontal é o relacionamento homem a homem. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração e amarmos ao próximo como a nós mesmos. É o mandamento do Senhor. E aí o processo de santificação continua. No 14, esforçai-vos para viver a paz com todas as pessoas em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha aí a preocupação de Deus. Faz parte da santidade no nosso viver, a paz com todos. Vamos parar de sermos crentes mimimi, de não queremos falar com o irmão porque ele nos ofendeu, porque ele falou coisas que não queríamos ouvir, porque fez alguma coisa que nós não gostamos. Para com isso, você é maduro. Chama duas testemunhas, chama o irmão, confessa ali, o teu coração abre, diz a tua mágoa, perdoa o teu irmão, libera o perdão, abraça o teu irmão e diga que você o ama. É assim, paz com todos. E a partir do verso 14 fala do nosso comportamento, viver em santidade dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor, tá? Há muitas inimizades dentro da casa do Senhor. Na nossa vida até, às vezes nós não temos nem inimigos, mas dentro da casa do Senhor tem sim. Você escolhe quem você quer sentar do lado, você escolhe quem você quer apertar a mão, você escolhe quem você vai conversar. Tem. Em nome do Senhor Jesus. Se você quer ver a face de Deus, tem que procurar a paz com todos. Para de meninice. Um dos frutos da santificação, da santidade no nosso viver é a maturidade. Maturidade. Temos que buscar maturidade, temos que crescer. E nós só vamos conseguir maturidade se nós perseverarmos nas tribulações, nos momentos difíceis da nossa vida. A maturidade não vai vir quando você está ali todo alegre e feliz no sofá da sua casa vendo televisão, não. Quando tudo te vai bem, quando você tem dinheiro no banco, você tem saúde, você está bem na igreja, não é aí que vai vir maturidade, não. Vai ser na correção, vai ser na disciplina. E diz mais a palavra de Deus: vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Vigiai, para que ninguém se prive da graça de Deus. Esse daí é o cuidado com aqueles que estão ao nosso lado. Você tem que estar vigiando, tem que estar cuidando, tem que estar zelando da vida do teu irmão que está do teu lado. Porque diz aí, ó, vigiai, para que ninguém se prive
estar fora da graça de Deus, é ficar para trás. A graça foi embora e você ficou para trás. Você apostatou. Você apostatou. Abandonou a fé, a carreira foi e você ficou. Isso é se privar da graça de Deus. E você só consegue resistir, perseverar na tribulação com a graça. Sem a graça você não persevera. Porque a graça de Deus é que vai suavizar o teu sofrimento. É a graça de Deus. Sem a graça, você fica para trás. E aí, nesse versículo 15, que é a santidade na igreja, o escritor está nos levando a nós termos cuidados uns com os outros. Se a gente perceber que um irmãozinho, ele está com uma certa raiz de amargura. O que é raiz de amargura? O que é amargura? Amargura é a tristeza contínua, é o rancor, é a murmuração. Se você percebe que tem alguém dentro da casa do Senhor que está com essa raiz, você tem que cuidar dele, porque senão ele vai contaminar muitos ali dentro. Vai contaminar, porque essa raiz de amargura, ela é contagiosa, ela vai pegando como se fosse um vírus, ela contamina toda a plantação, todo o coração. E você tem que cuidar, você tem que estar atento dentro da casa do Senhor, você tem que estar com zelo. Quando você perceber que aquele irmãozinho, ele murmura, ele tem um rancor dentro dele, ele vive numa tristeza contínua, abraça ele, ora com ele, fala: irmão, posso ir na tua casa orar contigo? Faz uma campanha de oração, ajuda os fracos, ajuda os fracos. E aí eu não posso deixar de ler, meu pai falou isso na pregação dele hoje, eu peguei Romanos capítulo 15. Eu até falei pro meu pai: eu vou citar isso na minha palavra de hoje à noite, porque bateu direitinho com tudo que Deus estava falando comigo. Romanos capítulo 15 diz assim: nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele, não nosso. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus, de acordo com o nosso Salvador. Então, a gente vê aí o apóstolo Paulo dizendo também: com cuidado com aqueles que são fracos. Hebreus está falando justamente isso, que a gente tem que olhar para a direita e para a esquerda com os nossos irmãos e ver aquele que está com uma raizinha de amargura, cuidar, sarar, ver ele cuidado, ver aquela raiz de amargura ser extirpada, e aí não vai ter contaminação. Porque se aquela raiz de amargura, ela não for tratada, ela não for extirpada, além dela contaminar a muitos, ela vai evoluir. Ela vai evoluir por um grau muito mais intenso. Que aí ele vai falar no versículo 16: que ninguém se abrigue entre vós, nenhum imoral ou profano como Esaú, o qual por uma refeição desejada
vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Se essa raiz de amargura não for reconhecida no meio da igreja, não for tratada, não for extirpada, ela vai levar à contaminação de muitos. E se ela evoluir, ela vai para um estado de uma contaminação muito mais grave, que a Bíblia diz ali sobre a profanação, a fornicação e a profanação. Todo mundo sabe o que é fornicação. Ser um fornicário, né? Fazer de relações sexuais ilícitas antes do casamento, sem estar aliançado. E é igual a profanação. São sinônimas aí, nesse sentido. Esaú, talvez ele só tivesse uma raiz de amargura. Eu me lembro de raiz de amargura, eu me lembro do irmão mais velho do filho pródigo. O irmão mais velho estava dentro da casa do pai. O irmão mais velho estava ali participando da comunhão com o pai, com a família, obediente, servindo ao seu pai. Mas ele se deixou contaminar por uma raiz de amargura. Quando seu irmão rebelde, que decidiu viver a vida pedindo a sua herança, e depois esse filho volta e seu pai se alegra e faz um banquete, faz uma festa, prepara um anel para dar a ele roupas, vestes. O irmão mais velho, diz a palavra do Senhor, que seu coração se encheu de ira, ele ficou irado, ele deixou a raiva entrar dentro do coração dele. Essa é a raiz de amargura. Estava dentro da casa do pai, estava na comunhão da família, e se ninguém cuidou, evoluiu, virou um profanador. Aí a Bíblia nos dá o exemplo de Esaú. O que Esaú fez de tão profano? Ele pegou o que era santo, o que era sagrado, e usou em benefício próprio. A bênção do primogênito era algo santo, era algo sagrado, e ele desprezou aquilo, desprezou. Ele estava com necessidade de comer, e ele ali vendeu, né, deu a bênção, o direito de primogenitura para o irmão dele, para ele se saciar o seu prazer, saciar as suas vontades, as suas paixões para si próprio. Usou o santo para seu benefício próprio. Isso é profanar. E depois, quando ele quis a bênção de volta, não tem. Quando se chega ao estágio de profanador, não tem como voltar. Não tem mais jeito. Ele ficou sem a bênção dele, porque ele profanou o sagrado, ele profanou o santo. E eu termino a minha palavra aqui desta noite. Eu termino esse resumo de tudo que nós falamos sobre correção e santidade. Para que serve a correção? Para que serve a santidade? Para nos tornar parecidos com Cristo no caráter e na personalidade. Sede santos, como eu sou santo. Sede santo, como eu sou santo. E eu quero te fazer uma pergunta. Até que ponto podemos compartilhar da santidade de Deus? Até que ponto me é permitido compartilhar da santidade de Deus? Vai depender da minha busca, vai
desejo, vai depender da minha fé, vai depender do meu coração. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Não tem um limite. O limite quem vai determinar é você. E eu quero te falar uma coisa. A santidade que nos é permitida aqui para nós humanos, nós também podemos compartilhar, conforme eu li aqui, da santidade de Deus. Nós também podemos entrar no Santo dos Santos. Nós também podemos estar perto de Deus, com o coração perto do coração de Deus, entrando pelo Santo dos Santos. Mas isso, essa santidade de Deus, eu só vou compartilhar pela fé. É pela fé. Não é visível, não é palpável, mas tem como eu chegar perto do coração de Deus. Tem como eu entrar nos santos dos santos e me compartilhar dessa santidade que eu queria ler em Romanos capítulo 5, a santidade de Deus, para não ficar só nas minhas palavras. Romanos capítulo 5. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. E eu quero te dizer, entrar no Santo dos Santos, se aproximar do coração do Pai, estar compartilhando da santidade de Deus, é você deixar o Espírito Santo que foi outorgado a mim e a você crescer cada vez mais dentro de nós. Cada vez mais dentro de nós. E eu queria te fazer uma outra pergunta. A correção é o único meio de produzir santidade? Ah, pastora, tudo isso que a pastora pregou quer dizer que eu só vou atingir a santidade se eu for corrigido? Não, porque a santidade tem graus. Tem graus. Quando a gente passa pelo novo nascimento, ali o Senhor já nos santifica. Ali nós já recebemos um grau de santidade. E quando a gente se enche do Espírito Santo, a gente só tende a crescer em santidade. A correção é só para a maturidade. É só para nos dar resistência ao nosso caráter, nos fortalecer para os momentos maus. Então nós vamos adquirir a santidade e fortalecimento do nosso caráter. Mas há outros tipos de você chegar na santidade. Há outras formas que o Senhor deu para nós chegarmos no Santo dos Santos, de chegarmos perto do coração de Deus. E mais uma pergunta: de que maneira o sofrimento pode nos tornar santos? De que maneira a prova, a luta pode me tornar santa? Pode tornar cada um de nós santos? De que maneira? Queridos, aqui eu termino a palavra. Não é uma maneira visível, não é uma maneira direta, é uma maneira indireta que a aprovação vai nos tornar santos. É uma maneira indireta, porque ela vai mexer com o nosso caráter, com a nossa personalidade. Lembra do fruto da justiça e da paz?
nós vamos dar esse fruto. Isso daí é a parte visível, que o sofrimento realmente trouxe santidade. Se não houver fruto, não há santidade. Para haver santidade, tem que haver fruto. Por isso, a correção não é um castigo. A correção é fazer com que a gente frutifique. Frutifique. E essa palavra que eu deixo para você. Se você pensa que o que você está vivendo é um castigo divino, por talvez algumas escolhas, algumas falhas que você teve, que Deus está te punindo, não. Deus está querendo ver você crescer, você amadurecer, até o ponto de você frutificar. Você vai dar frutos em nome do Senhor Jesus. Você vai dar frutos de paz, você vai dar frutos de justiça, você vai ter um outro olhar para o teu próximo, você vai ter um olhar de cuidado, de zelo com o teu próximo, de amor a Deus intensamente, de gratidão, de adoração, de glorificar o nome do Senhor Jesus. E você vai passar por essa luta, por essa prova, tirando a nota máxima, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria pedir ao pastor Alex que fizesse uma oração aqui, para todos que receberam essa palavra, todos que estão enfrentando esse momento de luta, estão meio inseguros, que essa palavra possa crescer, que essa palavra possa alimentar, que essa palavra possa fortalecer, em nome do Senhor Jesus.